O que é o Espiritismo? No término de uma reunião de evangelização, na qual a palavra de Deus tinha sido apresentada a um grande número de pessoas, um crente amigo veio dizer-me que 3 jovens senhoras estavam do lado de fora e que desejavam falar comigo. Queriam saber qual era a minha opinião sobre o Espiritismo. Este pedido me surpreendeu vivamente, pois o que é um tanto raro, na noite passada, estando na casa desse mesmo amigo, havíamos falado até tarde sobre o Espiritismo. Recordamos alguns dos fatos mais notáveis que se relacionam com esse tema e que provam a realidade de muitas de suas crenças. Parecia como se o Senhor me tivesse preparado para essa entrevista, cujos resultados deviam ser abençoados. Respondi a meu amigo: não tenho muito o que dizer sobre este assunto, mas estarei contente de poder falar com elas. As 3 jovens senhoras foram-me apresentadas e disseram: viemos lhe perguntar o que você pensa do Espiritismo? Creio firmemente nele? Pensa que é bom ou que é mau? Considero que é satânico? Essas palavras chocaram-nas um pouco e expressaram a dificuldade que tinham para crer que os bons conselhos dados pelo Espiritismo poderiam proceder de Satanás. Tinham o costume de se reunir toda semana e consultar-lhes sobre diferentes assuntos. As suas relações com os espíritos eram de um caráter exclusivamente religioso. Pediam-lhe, por exemplo, a explicação de passagens das Escrituras que lhes eram difíceis de compreender e sempre, diziam elas, obtinham alguma luz. Possuíam páginas cheias de respostas manuscritas dessas perguntas. Eu tremia ao ouvi-las relatar tranquilamente as suas relações habituais com as potestades das trevas. Não caiam vocês num erro, disse-lhes, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, conforme 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Mas o que foi que lhes trouxe a vir pedir a minha opinião sobre este assunto? Lembramo-nos de que esta noite haveria um culto aqui e decidimos vir, se bem que já era um tanto tarde. Chegamos à sala de reunião, já no final da pregação. No momento em que entramos, você pronunciava estas palavras: se os pecados de vocês não forem perdoados antes de morrer, não serão nunca mais. Então falamos umas com as outras. Ou este homem disse uma mentira, ou os espíritos nos têm enganado. O que lhes disseram os espíritos então? Que todos passarão por uma prova purificadora depois da morte, e que ainda que morra sendo mau, se chegará finalmente ao rio da luz. A prova será mais ou menos longa, mais ou menos dolorosa, mas o resultado será a purificação de todos. Em tal caso, os espíritos são espíritos de mentira? Repliquei. Já que as Escrituras declaram que Cristo ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados, Hebreus capítulo 10, versículo 12, e que, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, versículo 14, do mesmo capítulo de Hebreus 10, os espíritos com os quais vocês estiveram em comunicação intentaram dar um golpe mortal em Cristo e em seu sacrifício expiatório. São espíritos maus. A palavra de Deus declara que somente há um caminho para a salvação. Os espíritos lhes mostraram outro. São espíritos de mentira. Eles lhes ensinaram o erro fatal de que todos finalmente serão salvos depois da morte, mesmo aqueles que rechaçaram o Senhor Jesus enquanto vivos. A palavra de Deus diz: e não há salvação em nenhum outro, ou seja, Jesus Cristo crucificado pelos homens, mas quem Deus ressuscitou dentre os mortos,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Mas os espíritos dizem, tudo irá bem sem ele. E quem crê? Em Deus e sua palavra ou nos espíritos das trevas? A vida do homem aqui embaixo é tão curta e cheia de dores que a maioria dos homens desejam atravessar o véu que cobre o porvir escuro e desconhecido que segue a nossa existência sobre a face da terra. Começa-se com brilhantes esperanças, porém, logo surge o desencanto quando se descobre que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Mas não há nada no além? É o homem semelhante às bestas do campo? Não nos espera um destino mais nobre? Quem pode nos dizer com certeza? A Bíblia? Esse livro fala a consciência do homem. Diz-lhe, em termos isentos de adulação, que é um pecador e que depois da morte vem o juízo. Revela-lhe que depois da morte o destino de cada um já está determinado e que não se pode mudar mais. É preciso que seja salvo antes da morte ou jamais o será. O perdão dos pecados é oferecido a todos sem exceção, com a simples condição de crer na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Mas se tudo isto não for aceito do lado de cada sepultura, é certo que não poderá ser concedido do outro. Se os pecados de vocês não forem perdoados antes de morrer, não serão nunca mais. Eis aqui o que havia conduzido essas vítimas de Satanás a indagar com ansiedade a verdade. Mas essa doutrina das Escrituras é desagradável aos homens. Ele será cada dia mais à medida que nos acercamos da apostasia final. É esta terrível incerteza no tocante ao porvir que, em minha opinião, faz com que o Espiritismo seja tão atraente para tantas pessoas. À medida que a fé no testemunho das Escrituras diminui, os homens se voltam para estas potências ocultas para obter, por meio delas, se possível, algum vislumbre desse extenso além. O Espiritismo moderno tem data do século passado. Em 1848, vivia em Nova York um granjeiro chamado Fox. Tinha duas filhas, uma de 12 anos e outra de 9. Por circunstâncias extraordinárias, tiveram consciência dos esforços feitos para uma pessoa invisível para entrar em contato com elas. Essas comunicações tiveram lugar por meio de golpes continuados. Inventaram um alfabeto e o espírito declarou que era o de um vendedor de Bíblias que havia sido assassinado e que estava enterrado debaixo do assoalho da casa. Se efetuaram as investigações pertinentes e no lugar indicado foram encontrados ossos e cabelos. Essas estranhas comunicações chamaram a atenção e o movimento se espalhou tão rapidamente que em 1871 o número de adeptos era, segundo diversos cálculos, de 8 a 11 milhões. Atualmente o Espiritismo possui uma literatura muito extensa e com tendência a crescer. Em geral, não se tem uma ideia da extensão que tomou a crença nas relações imaginárias com os espíritos daqueles que já morreram. As jovens senhoras que mencionei no princípio tinham a impressão de que aqueles espíritos que participavam em suas sessões de espiritismo eram de pessoas que em outro tempo haviam vivido na Terra. Equivocavam-se. O Senhor Jesus Cristo é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Somente Ele pode abrir a porta do inferno para que os espíritos sejam liberados? Só Ele pode arrancar um corpo da sepultura? Ele só fará isso em 2 ocasiões. Primeiramente, quando acontecer a primeira ressurreição, isso é,
quando os mortos em Cristo ressuscitarem em glória à sua vinda. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. E a segunda, quando os maus ressuscitarem para se apresentar perante o juiz e o juízo. João capítulo 5, versículo 29. As relações imaginárias com os espíritos daqueles que já morreram são, em realidade, relações com os maus espíritos ou demônios que se apresentam camuflados como pessoas que viveram alguma vez na Terra. Depois de falar longamente com aquelas senhoras, tanto que não posso descrever aqui, insisti com elas acerca do perigo que era ter essa intimidade com o diabo, e supliquei-lhes que rompesse com tal relação impura. Em caso de persistirem, coloquei sobre as suas consciências a pedra de toque que dá a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, e 1 João capítulo 4, versículos 1 a 4, e roguei-lhes com insistência que confessassem claramente e sem equívoco a deidade e o senhorio do Senhor Jesus. Na terça-feira seguinte, algumas pessoas se reuniram para a oração e leitura da palavra de Deus na casa do amigo a que me referi acima. As 3 jovens senhoras também estavam presentes. Depois de terem tido, na noite anterior, a sua última entrevista com os espíritos, o relato que fizeram foi horrível de escutar. Seria muito demorado contar aqui os detalhes e de pouco proveito excitar uma curiosidade insalubre em relações com as coisas que Deus tem proibido tão positivamente. É o suficiente dizer que as respostas dadas foram tão poucas satisfatórias que a hostilidade para com a pessoa de Cristo e com a palavra de Deus tão claramente manifestas que se sentiram profundamente alarmadas e julgaram de uma vez por todas que o sistema inteiro era do diabo. Desde aquele momento, renunciaram a toda relação com os espíritos. Se bem que já transcorreram muitos anos desde aquele dia, a sua lembrança não se apagou de minha memória, assim como da advertência feita no capítulo que lemos naquela noite, a qual fala do anticristo, cujo aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. O espiritismo é uma coisa real, sem dúvida. Em mais de um caso se trata de charlatanismo, mas encerra também muitas coisas verdadeiramente sobrenaturais. O Espírito de Deus não é o autor delas, porque sempre glorifica Cristo. Não tenho nenhuma dúvida em afirmar que é satânico, e como uma antecipação desta operação do erro, versículo 11, que caracterizará os dias do anticristo. As considerações que seguem foram escritas na época em que transcorreu o incidente mencionado. Tinham por objetivo ajudar as 3 senhoras, mas diretamente interessadas neste assunto, e as outras pessoas que pudessem cair nessa cilada do diabo. O mal, longe de diminuir, aumenta, e todos aqueles que não se converteram das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, conforme Atos capítulo 26, versículo 18, pelo poder salvador do Evangelho, logo serão arrastados pela torrente irresistível da incredulidade e pelas mentiras de Satanás. Aquele que verdadeiramente é um filho de Deus não tem por que temer o mal. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, o diabo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Todo membro da família de Deus deve ter a presente segurança do perdão de seus pecados. Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. 1 João capítulo 2, versículo 12. Além disso, todo filho de Deus possui agora a vida eterna,
uma vida a qual o poder de Satanás não pode tocar. Eu lhes dou a vida eterna, disse Jesus às suas ovelhas. Jamais perecerão eternamente. João capítulo 10, versículo 28. E ademais, todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Mesmo os filhinhos na família de Deus têm a unção da parte do Santo, ou seja, possuem o Espírito de Deus e conhecem a verdade. Sabem também que Cristo é a verdade e que toda doutrina, por mais semelhante à verdade que pareça, mas que tende a obscurecer a sua glória, provém de Satanás. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele. 1 João capítulo 2, versículo 28. Deus no Antigo Testamento disse ao seu povo que em teu meio não se encontre alguém que faça presságios, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos, pois quem pratica essas coisas é abominável a Jeová. Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12. Veja também Levítico capítulo 19, versículo 31 e capítulo 20, versículo 27. Com esses versículos em mente, conhecemos os pensamentos de Deus relativos àqueles que se entregam a tais práticas, e isso deve bastar a todo filho de Deus para que se abstenha de ter qualquer contato com aqueles que professam ter relação com os espíritos, sem se importar se esses espíritos são bons ou maus. Alguém que faça presságio ou que invoque os mortos é o que está escrito. E não nos é dito que os bons espíritos estão excluídos? Segundo a mesma mensagem de Deuteronômio, vemos que consultar aos espíritos e aos mortos era algo comum entre os pagãos. Não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, versículo 9, diz a Escritura. Como haviam perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, buscavam suprir tal perda com um poder sobrenatural, que na realidade era de Satanás, o Deus deste século. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Mas o povo de Deus não pode atuar desta maneira. Por essa razão, Saul, ao subir ao trono, deu cabo de todo ou quase todos os invocadores de espíritos, e aos lançadores de sorte. Deus proveu para que o seu povo pudesse conhecer seu pensamento por melhores caminhos. No passado, Deus falava por sonhos, ou diretamente por meio dos profetas inspirados por seu Espírito, como também pelo sacerdócio, mediante os Urim e os Tumim. Tendo Saul se desviado ao pecado, já não dispunha mais dessas coisas. Vindo o aperto, este infeliz rei foi conduzido a buscar uma mulher que consultava os espíritos. 1 Samuel capítulo 28. A questão de ter recorrido a isso, que estava proibido, foi uma das razões de sua morte, que foi como juízo de Deus. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara a uma necromante, e não ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 a 14. É evidente que a médium de Endor não estava acostumada a fazer aparecer os mortos, a julgar por sua surpresa ao ver Samuel. O espírito que ela e seus semelhantes diziam consultar era um demônio que se apresentava como se fosse a pessoa que se desejava ver.
O seu espanto demonstra claramente que algo extraordinário havia acontecido. De fato, foi Deus quem interveio para trazer realmente a Samuel dentre os mortos, o qual anuncia da parte de Jeová o que havia de cair sobre Saul. É digno de mencionar o que Saul disse em 1 Samuel capítulo 28, versículo 15. Deus se desviou de mim. Expressão essa que não expressa uma relação íntima, como vemos no termo Senhor, empregado por Samuel no versículo seguinte. Em Isaías capítulo 8, versículos 19 e 20, se fala de um povo que pensa em consultar o seu Deus por intermédio dos necromantes e dos adivinhos. E a profeta, surpresa por haver pessoas tão insensatas, pergunta: a favor dos vivos se consultarão os mortos? Estava bem que se consultasse a Deus, mas consultar os mortos por meio de vivos era uma loucura indesculpável. Então, somos conduzidos à lei e ao testemunho que encerram as revelações do pensamento de Deus, estes que nos capacitam a poder julgar qualquer comunicação que tenha a pretensão de proceder da parte dele ou de outra fonte. No Novo Testamento encontramos inúmeros exemplos de pessoas possuídas por espíritos imundos, o que em diversos lugares são chamados de demônios. Veja, por exemplo, Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, e Mateus capítulo 16, e versículo 28 a 34. Passagens tais como Marcos capítulo 3, versículos 22 a 30, mostram com evidência que esses demônios eram satânicos. Com efeito, quando os escribas dizem do Senhor, é pelo maioral dos demônios que expele os demônios, Jesus lhes disse: como pode Satanás expelir Satanás? Essa observação é importante porque alguns afirmam que os demônios ou espíritos eram os espíritos de pessoas que tinham morrido, enquanto que o Senhor nos disse que eram de Satanás. Podemos até mesmo acrescentar que não está provado que a expressão espíritos se referia aos daqueles que já morreram. Efetivamente, as Escrituras empregam esse termo espíritos ao falar dos anjos, Hebreus capítulo 1, versículo 14, e de demônios, Marcos capítulo 3, versículo 11, assim como de homens, sejam justos, Hebreus capítulo 12, versículo 23, ou maus, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Nesse reside a diferença entre o homem e a besta. Está além de um corpo material, é um ser vivo, Gênesis capítulo 1, versículo 20, ou seja, tem uma vida animal, sem nenhuma relação inteligente com Deus, ao passo que essa relação existe para todos aqueles que têm um espírito. O que se diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 21, não constitui uma exceção, já que a palavra traduzida por espírito, em algumas versões bíblicas, é uma expressão geral que significa fôlego, versículo 19, porém, compreendido aqui, sem querer entrar mais no sentido da passagem, existe uma clara diferença entre o fôlego dos animais que descem para a terra e do homem que sobe ao céu. Exteriormente se trata do mesmo fôlego, mas na realidade o do homem é muito mais. E o espírito volte a Deus que o deu, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, ao invés de descer à terra junto com o pó. Esses demônios, os quais temos mencionados, tinham poder. Isso é evidente, já que também era necessário poder para expulsá-los, poder que naturalmente o Senhor possuía e que podia transmitir a seus discípulos, Mateus capítulo 10, versículo 8, Marcos capítulo 3, versículo 15 e Lucas capítulo 9, versículo 1. Esse poder era divino, Mateus capítulo 12, versículo 28. Sabemos pouquíssimo sobre o poder de Satanás. Ele é chamado de o príncipe da potestades do ar, Efésios capítulo 2, versículo 2. Os verdadeiros cristãos são libertados do império das trevas, Colossenses capítulo 1, versículo 13, expressão empregada pelo Senhor em Lucas capítulo 22, versículo 53, quando todo o poder do inimigo, príncipe deste mundo, se concentrava contra ele, servindo-se
da inimizade dos homens perversos para persegui-lo nas últimas horas de sua vida aqui na terra. Quando os pecadores se convertem-se das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, Atos capítulo 26, versículo 18, o nosso desejo é que todo filho de Deus possa ter um sentimento crescente do poder do grande adversário em cujas mãos outrora se encontrava cativo. É contra as suas astúcias que é preciso estar sempre atento e desperto, e isso até o fim da carreira, o que nos obriga a nos revestir de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11. Que bom seria se todo filho de Deus possa também ver sempre aumentar a sua convicção acerca da graça e do poder que foi capaz, o qual ainda é, de livrá-lo de semelhante adversário. Convicção essa de que necessitamos para nos introduzir são e salvos no cenário em que todo o aspecto da presença do adversário terá desaparecido para sempre. Não encontramos em nenhum lugar das Escrituras um só indício de que o homem, em seu estado atual, possa ter qualquer tipo de relação com os espíritos dos mortos. Pelo contrário, como vimos, o Senhor tem as chaves da morte e do inferno, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, e somente Ele tem poder para fazer sair dali os espíritos, o que fará nas duas ocasiões únicas já mencionadas, ou seja, na primeira ressurreição para os santos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, e na ressurreição do juízo para os perversos, João capítulo 5, versículo 29. Enquanto aguardamos este evento, os espíritos dos crentes que já morreram estão com o Senhor, ausente deste corpo e presente com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Eles partiram para estar com Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Mas os espíritos dos perversos estão em prisão. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. Motivo pelo qual não têm a liberdade de sair quando são chamados. Naqueles tempos, como agora, havia pessoas que pretendiam ter comunicação com os espíritos. Os filhos de Deus são alertados contra tais atividades. Devem provar os espíritos que procedem de Deus, não os consultando, mas sim empregando com respeito a eles esta pedra de toque. Confessa que Jesus Cristo veio em carne? Não é o suficiente confessar que Jesus veio em carne, mas que é imprescindível confessá-lo ou reconhecê-lo como Deus vindo deste modo. Em cada uma das passagens de 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3, e 2 João, versículo 7, segundo o texto original grego, se fala de confessar a Jesus vindo em carne, e não de confessar que Jesus veio em carne. Porque ele já existia antes, sempre como pessoa divina e eterna. Os demônios não reconhecem voluntariamente que Jesus é o Senhor, se bem que no final, quando tiver lugar o juízo de Deus, serão forçados a confessá-lo como tal. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. A recusa em reconhecer a deidade do homem Cristo Jesus é o espírito do anticristo. Satanás é o instigador de todo o ataque contra a humanidade imaculada ou contra a verdadeira deidade do Senhor Jesus Cristo. No tempo dos apóstolos havia falsos profetas que estavam sob a influência satânica, assim como havia verdadeiros profetas que falavam inspirados pelo Espírito Santo de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 11. Mas nota-se que cada vez que se trata de um profeta divinamente inspirado, se fala do Espírito de Deus e não de espíritos. Há diversidade de dons, mas há um só Espírito, ou seja, o Espírito de Deus. É de grande importância para o Filho de Deus recordar tudo isso, pois o Espírito habita nele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, é guiado e ensinado por ele. Romanos capítulo 8, versículo 14, João capítulo 14, versículo 26,
capítulo 16, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 a 16, e por isso, independentemente de todas as relações espirituais pretendidas ou reais, o Espírito de Deus sempre glorifica a Cristo. João capítulo 16, versículo 14, e sempre produz na alma a submissão à palavra de Deus. Nós, os apóstolos, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João capítulo 4, versículo 6. Estamos plenamente convencidos de que todo o sistema do espiritismo é antibíblico, que não é outra coisa que um engano de Satanás e que todo crente deve lhe dar as costas. A sua aparição nos últimos dias da cristandade não nos deve surpreender. É o cumprimento das Escrituras, pois o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Muitos praticantes do espiritismo de nossos dias têm dado a esse sistema uma aparência piedosa e religiosa, já que começam as suas reuniões com uma oração e interrogam aos espíritos sobre assuntos bíblicos. Alguns dizem que as explicações dadas pelos espíritos são demasiado boas para vir de Satanás. Diremos a estas pessoas que não se deixam enganar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Ele se aproximou do Senhor no momento da tentação no deserto com estas palavras, porque está escrito, Lucas capítulo 4, versículo 10, mas foi para ser desmascarado por esta mesma palavra que havia citado com engano. Outros têm sido atraídos a essa cilada de Satanás por pura diversão, por passatempo. No começo, não acreditavam que houvesse nisto algo de realidade, mas, mais tarde, convencidos por provas que não admitem contestação, se entregaram ao seu poder. Não só estamos muito longe de pensar que estas coisas não são de Deus, senão que temos a convicção de que são precursoras dos sinais e prodígios de mentiras que acontecerão à presença do anticristo num período que talvez já está muito perto de nós. Veja, por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10, tem por objetivo seduzir e decepcionar. O fim terrível de todo aquele que se entrega a elas será o juízo e a perdição. Não se deve supor que no Espiritismo somente há charlatanice e engano artificioso com aparência de utilidade. Sem dúvida que alguns casos pretendidamente reais podem ser explicados. Por outra parte, tivemos contato com muitas pessoas que durante algum tempo estiveram debaixo do poder desse sistema, mas que pela bondade divina foram livradas dele. Seus testemunhos não nos deixam nenhuma dúvida sobre a sua realidade satânica. Expressaremos aqui algo mais sobre um dos pontos mais importantes. Os espíritos sustentam que há esperança de salvação depois da morte para aqueles que recusaram o Senhor Jesus Cristo durante as suas vidas. De fato, ensinam a salvação universal, o que da mesma maneira que todas as outras formas de erros correntes nestes últimos tempos empreendem contra a obra expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. A Escritura nos diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Os espíritos, pelo contrário, afirmam que depois da morte os maus passarão por diversos graus de provas e desta maneira irão convertendo-se em perfeitos. Mantenhamos-nos firmes na palavra de Deus e fiéis ao seu testemunho. Não se pode negar a verdadeira natureza do Espiritismo. Suas manifestações sobrenaturais são testificadas
por um grande número de testemunhas favoráveis ou contrárias, é impossível que todos se equivoquem na observação dos fatos ou então que se ponham em acordo para enganar deliberadamente aos demais. Mas uma coisa é certa: todos aqueles que estão entregues a essas práticas se colocam nas fileiras daqueles a quem a palavra de Deus nomeia como o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2. Ninguém que crê na Bíblia deve se misturar com esse movimento verdadeiramente satânico, já que a Bíblia não nos permite que duvidemos dele. Temos conhecido várias pessoas que durante um tempo estiveram misturadas nele, mas que, reconhecendo o seu verdadeiro caráter, o abandonaram e, não obstante, mesmo depois, seguiram sendo perseguidas e atormentadas por influências sobrenaturais. Outros haviam abandonado as suas relações pessoais com os espíritos, não porque haviam chegado à conclusão de que a sua procedência era satânica, senão por causa do esgotamento físico que resultou desses contatos. Isso nos é mostrado em outros, no caso de uma moça cuja mãe escreveu o seguinte: as manifestações dos espíritos que começaram quando a minha filha tinha apenas 16 anos quase lhe custaram a vida e seguramente nunca mais se restabelecerá completamente de seus efeitos. Durante mais de 6 meses perdeu o uso de seus membros, jazia num estado de catalepsia parcial e de completa impotência, mas sempre com a terrível e inefável realidade do Espiritismo diante dela. Os ensinos do Espiritismo negam a inspiração das Santas Escrituras, a deidade de Cristo, o eterno castigo dos perversos depois da morte e, por último, a salvação por meio do sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo na cruz. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 13 a 15.